A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 31, versos 16 e 17, que diz assim: Assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. O título da nossa reflexão é A Esperança Não Morreu. O profeta Jeremias, autor deste livro e deste texto que acabamos de ler, foi um profeta de Deus em um período de crise na vida do povo de Israel. Ele foi levantado junto com outros profetas como Ezequiel e Daniel, que são contemporâneos, para serem boca de Deus num período de crise na vida do povo de Israel. Naquele contexto, o pecado, a contaminação, a desobediência, a dureza do coração daquele povo de Deus, tudo essas coisas contribuíram, fizeram com que o Senhor iniciasse um grande processo de disciplina na vida deste povo. Ele permitiu que o Império Babilônico oprimisse e destruísse o povo, o reino de Judá, a cidade de Jerusalém e o templo. O povo ficou em 3 condições: ou foi destruído, violentado, morto. O povo foi disperso diante daquelas cidades que ali se encontravam ao seu redor, dispersaram para essas cidades, ou foram levados cativos. Então, o pecado, a desobediência, a contaminação, onde eles passaram a se contaminar com tudo aquilo que Deus falara para eles não se misturarem. Passaram a adorar outros deuses, passaram a deixar o Senhor, que fez promessa para as suas vidas, passaram a deixar esse Deus de lado. Mas Deus permitiu que esse povo passasse por um período de disciplina, que não foi fácil. Como eu disse, Deus tinha uma grande promessa para o seu povo. E Ele permitiu que isso acontecesse para que o povo acordasse e se voltasse novamente para Ele. Então Deus, como eu disse, tinha uma grande promessa para o seu povo. E este povo, infelizmente, naquele momento, preferiu não dar valor a essa promessa e procurou satisfazer as suas próprias vontades, que por sua vez, como a gente sabe, eram vontades egoístas e pecaminosas, e que tudo isso afrontava a santidade de Deus, e que tudo isso mostrava que esse povo era um povo ingrato para com Deus, que havia feito promessas para eles, mas eles não davam valor. E esse império babilônico, que era um grande império à época, destruiu essa história, destruiu este momento, destruiu este povo, destruiu o reino, destruiu a cidade, destruiu o templo. Mesmo, caro ouvinte, diante deste cenário caótico, você imagina um local ser invadido, um reino ser invadido, e esse reino estabelecido pelo próprio Deus, e Deus permitir que esse reino de fora venha e destrua tudo. Aquele momento era um momento caótico. Mas Deus, Ele nunca abandona as suas promessas. Aquele momento foi um momento de disciplina que Ele permitiu. Mas mesmo diante desse cenário, mesmo diante da destruição do reino de Judá, mesmo diante da destruição da cidade de Jerusalém e do templo, os israelitas que estavam nessas condições receberam da parte de Deus uma mensagem de esperança, indicando que um futuro glorioso lhes aguardava. Foi o texto que nós lemos. A esperança de Israel não havia perecido.
Essa esperança iria resgatá-los no tempo da angústia. Aqui, nós conseguimos ver como Deus é um Deus de promessa, um Deus de pacto. E Ele cumpre sempre com as suas promessas. Ele disse para este povo que estava cativo no Império Babilônico, esse povo que estava disperso nas outras nações circunvizinhas, Ele disse, assim diz o Senhor, vocês que estão sofrendo, vocês que estão passando por lutas aí, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. E no 17, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Aqui, a palavra de Deus por meio do profeta Jeremias anima o povo no momento de dificuldade. E mais para frente nós vamos verificar, nós vamos confirmar que a promessa de Deus se cumpriu de tal forma que esse povo retornou para a promessa, para o centro da promessa de Deus. Isso tudo fruto do amor, fruto daquilo que Deus havia planejado, prometido para o seu povo. Hoje, nós podemos contextualizar essa palavra para os nossos dias. De repente você possa estar passando por um momento tão difícil em sua vida, onde o céu da sua vida está com uma quantidade muito grande de nuvens densas, escuras, onde você não consegue ver o brilho do sol, tamanha luta que você está passando. De repente, o cenário que você está vivendo, ou alguém que você conheça, é um cenário caótico. É um cenário onde você não consegue ver uma saída. Há somente a desesperança no coração. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que disciplinou o seu povo, que permitiu que o seu povo passasse por uma grande luta, sendo oprimido por um império poderoso da época, ele disse para o seu povo, por meio do profeta Jeremias, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, diz o Senhor. É o que Deus está falando para mim e para você que está passando por este momento de dificuldade, esse momento caótico, ou conheça alguém que esteja passando também, Deus nos diz o seguinte, olha, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Deus não vai permitir que você permaneça nesse seu sofrimento. Ele é o sol que brilha e você não consegue enxergar por conta das nuvens densas negras, e o sol não deixa de brilhar. O sol da justiça se chama Jesus e ele está disponível para mim e para você diante desses cenários caóticos, diante dessas palavras que dizem não há solução, a desesperança reina. Ele nos diz que ele vai nos ajudar a conter o nosso choro e as nossas lágrimas, pois o nosso sofrimento terá um fim. A nossa dificuldade terá um fim. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. O título da nossa reflexão é A Esperança Não Morreu. Eu não concordo com esse ditado, porque a esperança não morre. A esperança se chama Jesus. E esse venceu a morte. E ele é a nossa maior e única esperança. É ele que nos dá a vitória, tanto nesta vida terrena, quanto naquela que virá, que será a eternidade. Jesus é a nossa esperança. É ele que diz para mim e para você, olha, contenha o seu choro e as suas lágrimas, porque o seu sofrimento, ele irá passar. Quem está declarando isso é o próprio Senhor Jesus. E aqui ele diz, por isso há esperança para o seu futuro, quando estamos vivendo momentos caóticos, cenários caóticos, a gente não consegue ver no futuro uma solução. Mas a esperança que nunca morre, a esperança que não morreu, se chama Jesus. E ele está dizendo para mim e para você, você não tem controle do seu passado, porque passou. Você não tem controle do seu futuro, porque ainda não chegou. Mas o presente que você está vivendo, mesmo que seja um cenário caótico, e todos nós passaremos por esse cenário, o Senhor Jesus, que é a nossa única esperança, ele diz,
Por isso, a esperança para o seu futuro, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. É Ele que cuida de nós no presente e é Ele que projeta para nós um futuro com promessas. E hoje, este título nos diz, para você e para mim, nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de angústia, a esperança, caro ouvinte, não morreu. A esperança venceu a morte. A esperança é Jesus. E existem dois momentos distintos. O momento em que vivemos nesta terra, passaremos por cenários difíceis, mas nós temos a esperança de vencer essas lutas por meio de Jesus. E há um cenário eterno, que é o viver eternamente com Cristo. Essa é a maior de todas as esperanças, porque o próprio Jesus morreu na cruz para que eu e você, o aceitando este plano que Deus fez para que nós pudéssemos sermos salvos, essa esperança nos conduz a uma vida eterna. Jesus Cristo veio para isso, para mostrar para mim e para você que somos peregrinos nesta terra, que os nossos momentos aqui, em algum instante da história, irá ter um ponto final neste contexto terreno, mas nós sabemos que Jesus Cristo veio não somente para o momento nosso aqui, mas era para nos resgatar, para nos salvar, para fazer com que nós venhamos a largar aquela vida de pecado, igual o povo de Israel estava vivendo, estava distante de Deus, e Deus permitiu a disciplina. E Jesus Cristo, ele carregou naquela cruz toda a disciplina, para que eu e você pudéssemos, por meio do sacrifício dele, pudéssemos ter acesso à maior de todas as esperanças, que é o viver eternamente com Cristo. Caro ouvinte, que neste dia, independente do contexto em que você esteja vivendo, não perca a esperança. Não perca a esperança e não torne verdade este ditado: a esperança é a última que morre, porque a esperança verdadeira não morre, porque a esperança é Jesus. As lutas são difíceis nas nossas vidas, são tantos conflitos. Eu tenho certeza que você passa pelos seus, assim como eu passo pelos meus conflitos. Sejam eles emocionais, sejam eles comportamentais, sejam eles na caminhada espiritual, na caminhada ministerial, seja no seio familiar, seja no trabalho, enfim. Todos nós passamos por cenários difíceis, onde nós não conseguimos ver uma saída, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a esperança, Jesus Cristo, sinaliza para mim e para você que há sim uma solução, há sim uma saída, há esperança para o seu futuro. Por isso que muitos, infelizmente, tiram as suas próprias vidas, dão ouvido à voz do inimigo para dizendo: não há solução, não há esperança para o seu futuro, olha como você está. E o Senhor Jesus diz: a esperança não morreu. Por isso há esperança para o seu futuro. Quando você olha uma pessoa ao seu lado, você olha olhando, achando que não há como resolver aquela solução, resolvendo aquele problema, dando uma solução, eu quero dizer para você que você pode estar muito enganado, porque o nosso Deus é expert em transformar aquilo que é, na visão humana, inalcançável, inatingível. Ele vai lá e transforma, ele dá forma àquilo que naquele momento está sem forma. Então, que possamos, neste dia, tomar posse desta palavra, que a esperança não morreu, que nós possamos ser fortes e corajosos, fervorosos no Senhor Jesus, porque a vitória vem dele, a esperança está nele. A minha esperança e a sua esperança não está em homens, não está em poderosos, não está em autoridades. A nossa esperança tem que estar em Jesus, porque ele move tudo isso que eu falei a seu favor. Ele move autoridades, ele move a história, ele move tudo para fazer com que as promessas dele se cumpram em sua vida. Então não dê ouvidos a vozes contrárias, mantenha o foco, mantenha o seu olhar em Jesus, que é nele que nós temos a verdadeira esperança, porque ele é a nossa esperança. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém.